Contando atualmente com mais de 1,4 bilhão de pessoas, a China é o país mais populoso do mundo. O milagre econômico chinês é uma história que todos os países têm apreciado. A China passou por um rápido e surpreendente desenvolvimento econômico e uma das maiores modernizações do século XXI, para emergir como a segunda maior economia do planeta. Mas como eles conseguiram isso, é o que vamos descobrir agora. Um país que antes era pobre, a fome era frequente e a vida era curta, deu lugar a uma das nações mais ricas. Ande por qualquer cidade chinesa hoje e será difícil não se deparar com as enormes exibições de riqueza. Desde os super ricos com suas Ferraris até a crescente classe média que tem um apetite insaciável por bens de luxo. A mensagem é clara: na China tem muito dinheiro. Mas como eles saíram de um país decadente, que não era nada comparado às contrapartes ocidentais, para se tornar o centro da economia mundial? A economia chinesa correspondia apenas a 1,79% do PIB mundial em 1980. Já em 2017, esse percentual já tinha subido para incríveis 15,24%. Uma taxa impressionante de crescimento e uma história que muitas das nações mais pobres de hoje esperam seguir. Para entender como a China ficou tão rica ao longo das últimas décadas, primeiro temos que olhar para sua história. Apesar de certo período a população chinesa ter sido bastante pobre, isso nem sempre foi assim. Na verdade, durante a dinastia Song, a China era o povo mais rico do mundo. A grande divergência entre as economias chinesa e europeia aconteceu durante o século XIX, quando a Europa passou pela Revolução Industrial. A China viveu o seu pior período durante os anos de 1839 a 1949, que eles chamam de século da humilhação, quando o território chinês caiu nas mãos das potências imperiais ocidentais e o país sofreu derrotas militares para os britânicos na Guerra do Ópio e para os japoneses nas guerras sino-japonesas. Após uma guerra civil, o Partido Comunista assumiu a frente e deu início ao moderno Estado da República Popular da China. Apesar disso, o país continuou a ser assolado por problemas, incluindo a grande fome que matou milhões de chineses. Na época da morte de Mao Zedong, em 1976, a China era um país marginalizado tanto econômica quanto politicamente, e não havia razão para acreditar que isso mudaria tão cedo. O homem que emergiu como líder revolucionário da China foi Deng Xiaoping, que tinha grandes planos para o futuro do país e passou a lançar uma série de reformas ao longo da década de 1980, que firmaram o caminho da China para frente. A terra que antes era fracionada por comunas foi dividida e os agricultores foram autorizados a possuí-las e gerenciar suas próprias terras. Os direitos de propriedade de terra para os agricultores e o comércio voltado para a agricultura são creditados ao aumento da produtividade, tornando a fome uma coisa do passado. Empresas privadas passaram a ser permitidas e a China foi aberta para investimentos estrangeiros. Durante esse período, o governo chinês mudou essencialmente o país de um modelo econômico planejado para uma economia de mercado. Nos primeiros dias dessas reformas, o governo adotou um sistema econômico de via dupla, onde algumas commodities foram vendidas a um preço mais baixo, mas tudo acima de uma determinada cota era vendida a um preço de mercado. Isso foi abolido em 1989, quando eles abraçaram uma economia de mercado sólida. A mais notável das reformas foi a criação das zonas econômicas especiais. Essas são cidades dentro da China que têm liberdade econômica e capacidade de definir suas próprias políticas econômicas independentemente do governo central. Elas foram criadas com o objetivo de atrair investimentos e captar parcerias entre empresas chinesas e estrangeiras, adotando um modelo de mercado totalmente livre. A primeira área a ser designada como Zona Econômica Especial foi a cidade de Shenzhen, que se tornou um símbolo dessa era de reformas.
localizada ao norte de Hong Kong, foi designada para ser a primeira das zonas econômicas especiais da China em 1980. Na época, Shenzhen era uma pequena vila de pescadores que contava com cerca de 30 mil habitantes. Hoje é uma mega cidade com mais de 12 milhões de pessoas. É justo dizer que sem essas reformas econômicas, Shenzhen, que hoje é uma das maiores e mais prósperas cidades da China, não existiria. Como a cidade cresceu bastante, muitas outras regiões da China começaram a prestar atenção. E até hoje, sempre que um novo projeto de desenvolvimento em larga escala é lançado em qualquer lugar da China, muitas vezes é apontado como a próxima Shenzhen. As reformas econômicas em Shenzhen foram se fortalecendo ainda mais durante as décadas de 80 e 90, com empresas privadas recebendo mais liberdades perante a lei chinesa. Mais pessoas procuravam se mudar para as cidades chinesas em busca de uma vida melhor, com sonhos de abrir uma empresa ou integrar equipes corporativas, coisas que eram impossíveis de se imaginar alguns anos atrás. O sistema tradicional de registro de domicílios, que restringia o movimento de pessoas e basicamente obrigava a viver nas cidades que nasciam, foi deixado de lado e milhões de pessoas se mudaram de suas vilas e cidades natais para outras cidades em ascensão. Políticas governamentais que favoreciam a manufatura, dando incentivos fiscais, levaram cada vez mais empresários a abrir fábricas e oficinas. Um grande avanço na construção civil foi desencadeado à medida que as cidades expandiam suas fronteiras e construíam novos distritos. Infraestruturas chaves foram construídas, como estradas e sistemas de transporte público, para facilitar a circulação de pessoas entre cidades e diferentes áreas urbanas. Hospitais, escolas e habitações mais modernas foram construídos para acomodar o enorme fluxo de pessoas. Isso levou a um ciclo autossustentável e barato. A mão de obra qualificada atraía mais empresas nacionais e estrangeiras, que levou a mais investimentos em infraestrutura, e melhores infraestruturas atraíam cada vez mais empresas e trabalhadores. Ao longo do tempo, a disparidade na qualidade de vida entre a cidade e o campo só aumentava, levando cada vez mais pessoas a migrar para as cidades em busca de trabalho. Essa diferença na qualidade de vida é aparente não apenas na possibilidade de acesso a melhores serviços na cidade, mas também no salário dos trabalhadores. Em 2020, o salário médio de uma família que vivia na zona rural era de 1/3 de uma família da cidade, e essa diferença continua a aumentar mais a cada ano. À medida que mais pessoas abandonam o campo e se mudam para as cidades, tem proporcionado mais empregos, mão de obra e contribuído para o crescimento do PIB no país. Hoje a China tem mais de 100 cidades com população acima de 1 milhão e abriga 7 das megacidades do mundo, com uma população de pelo menos 12 milhões e mais 13 supercidades. O desenvolvimento é principalmente centrado na costa leste e sul da China, enquanto ainda é relativamente pouco desenvolvido no extremo oeste do país. A área costeira abriga algumas das cidades mais ricas da China, como Xangai e Shenzhen, enquanto o centro do país abriga a maioria das cidades industriais da China. E este processo de urbanização ainda não chegou ao fim, tendo em vista que a China ainda tem um longo caminho a percorrer até atingir o nível das nações de primeiro mundo. Em 1980, 19% dos chineses viviam na zona urbana, enquanto 81% se concentrava nas partes rurais. Hoje, mais de 60% da população reside nas cidades, e esse número tem crescido a cada ano. As grandes cidades da China têm feito investimentos em educação que proporcionaram uma força de trabalho bem educada e ascendente, estimuladas pelo sucesso das primeiras empresas de internet da China no início dos anos 2000. Grandes redes de pesquisadores, empresários e fundos de investimentos formaram um setor de tecnologia em expansão que atrai enormes aportes de capital de investidores nacionais e estrangeiros.
Enquanto o pontapé para o crescimento econômico inicial da China foi impulsionado principalmente pela manufatura e construção, a partir dos anos 2000, uma parcela crescente de seu desenvolvimento veio de inovações em ciência e tecnologia. A ascensão econômica da China de 1980 até hoje tirou um país inteiro das garras da pobreza. A taxa de pobreza em 1981 era de 88%. Enquanto em 2015, essa taxa havia caído para apenas 0,7%. A qualidade de vida de um chinês médio melhorou drasticamente nos últimos anos desde que a China abriu sua economia. Salários crescentes, mobilidade social e melhor educação. Tudo isso contribuiu para a ascensão incontestável da China. Esse milagre econômico levou o país a uma jornada de uma sociedade agrária pobre, excluída de um mundo cada vez mais globalizado, para uma superpotência econômica, conhecida como a fábrica do mundo. Hoje a China tem se tornado cada vez mais um país focado no futuro, com indústrias de alta tecnologia compondo uma parcela cada vez maior de sua economia. Sem dúvidas, a China ainda tem sua parcela de problemas sociais e econômicos, e o futuro ainda está longe de ser certo. Mas o que ninguém pode negar é que o caminho que tomou para se tornar o país que é hoje e sua velocidade de ascensão foi nada menos de que tirar o fôlego. O que nos leva a algumas perguntas. De onde e como o governo chinês planeja garantir o crescimento para o futuro? A China vai tirar os Estados Unidos do posto de primeiro lugar de maior economia do mundo? E quais serão os potenciais impactos da atual crise econômica no crescimento chinês para os próximos anos? Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!